Bom, boa tarde a todos. Também é um grande prazer falar aqui nas letras. Eu venho de um campo mais bastardo, que é o da comunicação, mas que traz algumas questões, inclusive, para essa discussão e esse tensionamento com o campo da cultura letrada. E eu tenho trabalhado muito com essas questões. Eu venho não só da comunicação, como do audiovisual, e me parece que, efetivamente, a discussão entre não só a questão dessa cultura letrada universitária, diante de uma série de emergências no próprio Brasil, diante de um momento histórico também no Brasil bastante singular, ela é bastante, enfim, oportuna e eu diria mesmo assim, urgente. Então, eu vou trazer aqui algumas questões, talvez de uma forma um pouco ainda confusa, e de uma maneira, trazendo talvez algumas questões de uma forma mais flutuante, de que eu tenho tratado, porque eu acho que a gente está justamente no momento mais de mapeamento e de percepção desses fenômenos. Você trouxe a questão da discussão das estéticas e das linguagens que vêm dessa cultura urbana periférica. Eu trabalho com isso já há algum tempo, analisando não só essa produção mais midiática, audiovisual, mas mesmo no campo das letras, e a gente está num momento hoje de, não só de reconhecimento, mas realmente de apropriação dessa cultura letrada, das tecnologias por grupos sociais muito distintos, e eu acho que é um momento bastante singular do Brasil. Então, me parece que fica muito claro, pelo menos para mim, eu até acrescentei aqui na linguagem experimental das ruas e coloquei as redes, me parece que essa conexão é decisiva. Toda uma cultura audiovisual, uma cultura tecnológica, que passa também por uma quantidade muito grande de massificação de dispositivos, que é colocada à disposição de um grupo muito grande de pessoas, de todos os grupos sociais. Então, eu até começaria um pouco, essas minhas apresentações, elas não funcionam, são sempre disjuntivas, eu falo uma coisa e mostro outra, mas hoje eu vou tentar acompanhar os slides, vamos ver se eu vou conseguir. Eu tenho trabalhado também muito para falar dessas emergências, dessas linguagens, desses fenômenos que são, enfim, culturais, que são estéticos, e passo por campos muito distintos, com alguns conceitos que eu vou trazer aqui, a gente depois pode se aprofundar um pouco no debate, mas basicamente a ideia de capitalismo cognitivo, de um capitalismo que, enfim, trabalha com a comunicação, com o design, com a afetividade, como o seu próprio produto. A gente sabe que hoje o que vende um dispositivo, enfim, é um capitalismo do design também, quer dizer, as relações afetivas que você é capaz de construir em torno de um computador pessoal, em torno de um smartphone, ou seja, todo o mundo que é nos oferecido a partir de uma determinada plataforma ou dispositivo tecnológico. Eu sempre brinco, digo, é muito curioso quando você vai a Nova York na loja da Apple, porque eles inventaram uma loja que é uma mistura de ateliê de artista, apresentação de processos, então tem um DJ sentado com uma série de programas, fazendo uma oficina de DJ, tem uma pessoa usando uma série de ferramentas e programas e os dispositivos da Apple para produzir, enfim, retocar fotos, produzir imagens, e os vendedores não te empurram nada. Então, você fica ali, ninguém te empurra nada, ninguém pergunta o que você quer, e simplesmente as pessoas vão acompanhando as oficinas e, de repente, elas estão envolvidas e, no final, obviamente, elas querem o dispositivo utilizado para experimentar processos. Então, sem dúvida, hoje, eu acho que o que são vendidos também nos produtos, mas são processos, enfim, o capitalismo, acho que é uma máquina de produzir desejo à exaustão. Eu sempre digo, se a gente não morrer de exaustão, ele consegue, muitas vezes, também atiça de tal maneira o desejo, que também explode a possibilidade de você controlar o desejo. Eu acho que é isso que acontece hoje, quando uma quantidade de grupos sociais muito distintos, vindo da periferia, vindo de outros territórios que não a universidade ou a classe média, se apropriam desses dispositivos e começam a usá-los de maneira disruptiva, e começam a utilizá-los, enfim, de forma autônoma e livre, ou de uma forma não simplesmente consumista. Então, por isso que eu falo de capitalismo estético, e dessa questão, efetivamente, que obviamente também não é nova, mas a gente transcender algumas dessas fronteiras entre arte e pesquisa, arte e ativismo social, que é por onde mais
mais ou menos eu me movimento, na política, arte, cultura, né? Ou seja, e perceber um pouco esses processos de experimentação social, ou o que eu chamo um pouco também desses processos estéticos globais que, de certa maneira, atravessam grupos muito distintos, territórios muito distintos e países muito distintos. Obviamente, né, quer dizer, cada um desses processos a gente pode pensar na sua forma local, territorializada, as diferentes formas, né, do brasileiro ou de um determinado território se apropriar de linguagem e dispositivo, mas, de certa maneira, eu acho que é perceptível, principalmente, e aí, né, por isso que eu acho que é importante também fazer essa relação entre redes e ruas, né, cada vez mais, né, essa experiência, esse tipo de experiência e de fenômenos rebatidos tanto nas redes sociais ou nesses ambientes virtuais, quanto nas ruas. Então, durante muito tempo ainda se fazia uma distinção entre o virtual e o real, né? Quer dizer, tinha uma ideia um pouco clichê de quem eram os usuários, né, das redes, né? Se começou com a ideia do nerd, depois, enfim, né, de pessoas que tinham um tipo de relação muito focada ou antissociais, e o que se provou foi exatamente o contrário, né? Quer dizer, nunca essa quantidade de networks, de relações que são construídas nas redes, elas downloadam, elas baixam para os territórios, né? E vice-versa, ou seja, as pessoas que utilizam essas redes, elas conseguem e começam a ter, né, um tipo de inserção e de impacto no seu próprio território. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar essa experimentação social e esses processos estéticos nessa relação entre rede, né, e rua, que eu acho que foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo, daí eu trazia a questão das redes e das ruas e dessa experimentação das ruas a partir um pouco também desses fenômenos que nós temos acompanhado desde junho, né, das manifestações no Brasil, das jornadas de protestos que, de certa maneira, se constituem, né, quer dizer, como efetivamente, a meu ver, um acontecimento, né? E aí eu gosto muito da ideia do Deleuze de acontecimento e política, né, que ele vai dizer que o que é crise, né? Porque ninguém imaginava que em alguns meses no Brasil algumas cidades, inclusive o Rio de Janeiro, iam se constituir, eu gosto de dizer, como cidades insurgentes. Eu acho que hoje o Rio de Janeiro é uma cidade insurgente, Salvador é uma cidade insurgente, Fortaleza, ou seja, você tem processos políticos que estão acontecendo nas ruas, nas cidades, Assembleia, uma quantidade enorme de jovens vindo de periferia, vindo das universidades, que estão se encontrando para pensar a cidade, para discutir e exigir um certo direito à cidade e ocupar a cidade, constituir assembleias nas ruas, que me parece que é um processo efetivamente singular no Brasil, né? E quando a gente fala de crise, né, eu gosto dessa definição, que crise quando nós não suportamos aquilo que nós suportávamos antes, né? Então, se até, eu acho, né, que até o início do ano ninguém dizia ou ninguém colocava em questão o fato dos grandes eventos no Rio de Janeiro, ou o fato de que em 2014 a gente vai ter uma quantidade enorme de eventos globais, inclusive, né, quer dizer, a Copa, ninguém poderia imaginar que você teria um grupo popular ou extenso que vai colocar em xeque algumas dessas questões. Não vai ter Copa, ninguém poderia imaginar que no Brasil, de 2013, a gente teria grupos massificados de pessoas dizendo que não vai ter Copa porque a Copa está em risco, ou seja, colocando em risco uma quantidade enorme de questões e de acordos, inclusive globais, né, políticos, em relação à cidade, colocando em questão o próprio governo, né? Quer dizer, a gente viu nessa onda das manifestações uma das coisas mais singulares, que foi uma manifestação contra o governador Cabral em São Paulo, que eu achei que foi algo inusitado, ou seja, manifestações contra o governador do Rio em São Paulo, né? Eu nunca tinha visto esse tipo de articulação, enfim, né, no Brasil, pelo menos recentemente. Então, essa ideia de acontecimento, eu acho que ela é bastante apropriada para a gente pensar, né? E essa ideia também de nos fazer ver o que uma época tem de intolerável. De repente, algo entra no limite do intolerável, né? Então, de novo, eu acho que a gente também pode pensar esses processos do acontecimento, do insuportável, né, do intolerável, e começam a emergir também novas articulações, discursos, e nesse bojo também, o que eu vou tratar um pouquinho mais aqui, essas linguagens e estética, né? Então, também gosto de uma questão que o Jacques Rancière traz, né, que ele fala da partilha do sensível, né, e ele diz que justamente nessa discussão
discussão das cidades e dos territórios, né, e na discussão, inclusive, da relação, né, da cidade com as linguagens e a estética, né, a gente pode dizer que alguma coisa mudou quando justamente a distribuição dos desejos mudou. Né? Então, eu acho que é uma nova partilha entre os grupos sociais. A gente vê uma interação bastante grande entre, por exemplo, alguns desses coletivos de periferia com, né, alguns outros, né, que trabalham com uma arte mais ou experimental, ou linguagens vindas do modernismo, né, que também é uma questão que, obviamente, não é nova, né, mas é que é dessa apropriação por outros grupos sociais de um repertório letrado, experimental, culto, né, que, de certa maneira, estava restrito a determinados grupos. Né. E aí, nesse limite, eu coloco a questão mesmo da estética e da arte como o grande luxo, digamos, até, o campo do luxo do capitalismo é a produção artística e estética. Né? Se a gente for pensar num dos mercados mais irracionais de produção de valor, eu diria que é a publicidade e, de outro lado, o campo artístico. Uma obra que vale tanto, a quantidade, o circuito de reconhecimento dos museus, dos curadores, né? Ou seja, efetivamente, né, quer dizer, se eu acho que a gente chegasse num limite dessa discussão da apropriação de valor e da partilha de valores, eu acho que ela está justamente no momento em que outros grupos sociais reivindicam a posse de uma linguagem, reivindicam a posse de uma linguagem sofisticada, letrada, vanguardista. Né? E eu acho que isso também acontece de uma maneira muito rápida. Eu acompanho muito esses coletivos, esses movimentos no Rio de Janeiro, e, efetivamente, né, quer dizer, há uma percepção muito grande, né, dos espaços fechados, né, e relacionados em um determinado mercado fechado para determinados grupos sociais, produzindo arte, cultura e debates. Né? Então, você tem uma educação para pobre, você tem arte para pobre, você tem uma quantidade muito grande de discursos que é produzido para um grupo ou para o outro, e uma reivindicação de uma nova partilha desses valores e desses discursos a partir do momento que você vai encontrar, e aí eu falo do exemplo bastante concreto, né? A gente tem hoje um projeto que é interessantíssimo do Bela Maré, que é um centro de cultura e de exposição de arte dentro da favela da Maré, que inaugurou com obras do Vic Muniz, enfim, Daniel Senise, Ernesto Neto, a ideia de você efetivamente trazer as coisas mais sofisticadas da cidade, da cultura e da estética e da arte contemporânea para dentro de uma favela. Mas não só isso, né? Misturar com produtos e obras e experiências e processos do território. Eu achei muito curioso que eu cheguei, fui visitar essa exposição, e tinha um menino de lá da Maré passeando, aí eu perguntei: você faz o quê? Aí ele falou assim: olha, eu faço arte em geral. Né? Eu achei maravilhosa essa definição, arte em geral, porque o que é o processo estético, aquilo que eu chamei lá no início desses processos globais, transversais? É esse momento justamente onde esse campo da arte, efetivamente, e aí ele se desloca a ponto de um garoto da periferia se entender como um produtor de linguagem ou um produtor, né, de estética, e ainda criar o genérico do artista, que é o artista em geral, ou seja, eu sou um manipulador de processos, né? Eu manipulo processos mais distintos. Mas eu falei assim: mas como assim arte em geral? Eu falei: eu faço fotografia, eu faço vídeo, eu faço remix, eu trabalho como VJ, como DJ, ou seja, eu manipulo processos. E é muito curioso que é exatamente o campo que você vai encontrar lá no quiosque da Apple, onde eles estão vendendo, não estão vendendo mais nem computador, nem iPhone, ou seja, claro que eles estão vendendo isso, mas estão vendendo o processo, né? Ou seja, o processo de fabricação, o processo de experimentação, inclusive, né? Inclusive, acho que não é à toa que a publicidade também usa tanto essa palavra, né? A experimenta era a palavra que eu acho que estava numa publicidade já de cerveja, o experimenta, a ideia da experimentação, ela já, efetivamente, ela já transbordou para um campo da cultura de massa. Então, a gente pode falar, talvez hoje, nesses processos transversais globais, experimentais, que atravessam os mais distintos territórios. Claro, né? Onde estão os repertórios? Esse garoto, qual é o repertório desse menino que falou que ele, que se sente e que se vê como um artista em geral, né? Manipulador de processos, apropriador de processos. Muitas vezes a questão, efetivamente, hoje, né, ela está na questão da posse desses repertórios, de apropriação de repertórios novos, ampliação de repertórios, porque, como eu disse, educação para pobre, arte, né, aquelas concepções da produção, inclusive artística,
artística e estética, né, nas escolas, que é, né, aquele teatrinho da Tia Teteca, né, é o Dia da Árvore, né, ou seja, toda uma série de processos abastardados que você apresenta para um determinado grupo social. Quando você vai numa escola de elite, os meninos estão aprendendo os processos mais sofisticados, game, né, estão aprendendo a se tornar analistas simbólicos, né, eles estão trabalhando com processos, enfim, né, da cultura de massa. Então, é muito interessante que a gente vai encontrar efetivamente nesse outro arranjo, nessa outra partilha do desejo, essa demanda de arte contemporânea, essa demanda de repertório sofisticado, essa demanda de apropriação desses processos que estavam, digamos assim, privatizados, né, digamos, num determinado grupo ou numa determinada esfera. Então, eu acho que, sem dúvida, a gente pode, né, falar dessa... Né, eu gosto dessa ideia da distribuição dos desejos, mudou, você tem uma outra partilha desse sensível, né, e essa ideia de que o possível foi criado, né, novas possibilidades de vida que são expressas, e trata-se, obviamente, de efetuá-las, de criar políticas públicas para elas, né, de ouvi-las, né, e, efetivamente, ainda, né, no campo da universidade, da cultura letrada, no mercado da arte, a gente ainda tem eu acho que esses processos, principalmente dessa apropriação tecnológica e de repertório, ela, claro, obviamente, que ela existe, mas ela ainda é bastante restrita. Eu fico brincando que a gente precisava de uma brigada como a do Mais Médicos, né? Eu me pergunto, qual é o curador de arte chique que vai querer ir para o interior ampliar o repertório nesses territórios? Né? Qual é o curador de museu, nós professores da pós-graduação, nós todos com a nossa cultura inteira, eu quero saber quem vai para, né, esses territórios fora do eixo produzir ou amplificar ou redistribuir os nossos valores. Nós continuamos mais ou menos nos movimentando em pouquíssimos territórios, né? Enfim, os mais sofisticados. Então, eu acho que nós estamos num momento de demanda no Brasil em que se precisa disso, de curador, de historiador, de professor, de artista de vanguarda, fazendo uma coluna pelo interior do Brasil, exatamente como o Mais Médico, porque é esse tipo de demanda que tem hoje, né? Então, não nos surpreendamos se no futuro tivermos aí uma frente estético-política chique, né, sendo demandada para fazer, né, circular por esses outros territórios, porque, efetivamente, se a gente for ver, o mapa é muito restrito. Como eu disse, essa produção ainda estética e de linguagem, ela é do campo do luxo, né? Ela ainda está circunscrita na sua forma canônica e enfim, de reconhecimento nesses circuitos que nós conhecemos todos e frequentamos nos centros culturais, das curadorias, né, etc. Né? Então, de novo, quando a gente fala de crise, né, sem dúvida que eu acho que crise e sentido, né, é que não é a crise, ela nunca é primeira. As pessoas falam muito quando se fala num momento de crise, mas estamos vivendo um momento de crise econômica, como se a questão econômica precedesse a uma outra crise muito mais radical, que eu acho que é essa, para a gente entender esse momento, né, contemporâneo e ver, inclusive, o que resta, né, e que novos começos estão sendo criados hoje no Brasil, né, mas que, sem dúvida, eu gosto muito também dessa ideia de que a crise, quer dizer, na verdade, a primeira crise que nós temos é a crise de sentido, né? É a mudança da ordem do sentido. Então, eu acho que a gente está num desses momentos no Brasil de mudança da ordem do sentido, né? E aqui eu gosto dessa oposição, complementação de uma ideia do Marx, que é a humanidade só formula nas questões que ela é capaz de resolver. O Deleuze vai dizer que não, que a criação de novos problemas e novas respostas, ela é preciso ser feita com a falsificação dos problemas, ou seja, abandona-se alguns problemas, não? Porque se a gente continuar num paradigma de determinados problemas, nós não vamos sair deles, né? Então, falsificar e abandonar alguns problemas que a gente poderia, aqui ao final, talvez, pensar que problemas que poderiam ser abandonados hoje, né, no Brasil. E aí, quando a gente vem para a discussão estética, né, quer dizer, eu acompanho
acompanhei muito de perto, a partir, enfim, da minha proximidade com vários desses coletivos que produzem hoje mídia, que fizeram a transmissão e disputaram, inclusive, o sentido e a linguagem com as mídias mais corporativas e com a própria mídia de massa, por exemplo, toda a experiência do Mídia Ninja, que eu acompanhei muito de perto, que está fazendo as reuniões na Escola de Comunicação, que querem se aproximar, inclusive, de uma outra geração, porque não tem tanto repertório, acabaram de ir para as ruas pela primeira vez. A gente tem uma geração hoje no Brasil, desses meninos que foram, né, a gente está falando de junho, né, de pouquíssimo tempo, por isso que eu falei que a minha fala seria um pouco arriscada, porque nós estamos aqui fazendo análise de acontecimentos a quente, e no qual, no meu caso, né, eu estou bastante envolvida, inclusive. Né? Então, mas o que a gente viu ali foi uma fortíssima disputa de sentidos, né, do sentido das manifestações, do sentido das narrativas, e uma coisa que a garotada entendeu muito bem, que é isso, a disputa de narrativas está dada. E como é que se disputa a narrativa? Então, de novo, apropriação tecnológica, produção de linguagens que atravessam grupos muito distintos, né? Toda uma ideia que, obviamente, também não é nova, mas que parte de uma série de metáforas que eu acho que atravessam esse mundo da internet e das redes, que é a viralização, que é a contaminação, que é a comoção, ou seja, um enorme apelo emotivo. Porque eu sempre me pergunto, né? Ninguém mais sofre por falta de informação. Nós estamos informados de tudo, de todas as injustiças, né? de todas as questões, ou seja, se fosse por informação, nós já teríamos mudado tudo, né? Porque estamos muitíssimo bem informados. Obviamente, né, para se mudar alguma coisa, tem que ter correlação de forças, né? Mas é muito interessante como essa geração começa a trabalhar de uma maneira nova com esse contágio de contaminação. Nós não estamos produzindo essas emissões ao vivo, onde, muito mais do que informar sobre alguma coisa, ou do conteúdo do que você está vendo, você cria uma relação de empatia, de comoção, de quase suspense, né, de uma adesão, de uma pregnância total em relação às imagens que você vê, né, e os fatos que você acompanha, e a própria construção de uma narrativa de ao vivo. Então, é muito interessante a gente perceber esse tipo, né, de operação que passa pelo afetivo, que passa pela comoção. Ou seja, né, eu acho que não basta mais informar, né, todos estamos muito bem informados, a discussão hoje política, talvez, e estética, é como é que você passa de uma linguagem formal ou, né, do nível, talvez, né, eu vou generalizar aqui, vou fazer algumas colocações grosseiras, me perdoem todos, mas depois nós podemos voltar a problematizá-la, né, de uma linguagem em estado de museu, né, digamos assim, para o desejo de intervenção. Como é que você passa, né, desse repertório chique, né, letrado, sofisticado, para efetivamente uma ação de incidência, né, que é aquele momento onde alguém decide agir. Claro que eu estou simplificando a ideia de agir, você pode agir, né, esteticamente, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, tem a ver com como essa linguagem da afetividade, da comoção, a partir dessas transmissões ao vivo, a gente chama de revolução do streaming, mas não, qualquer pessoa pode streamar um fato banal ou extraordinário, mas você efetivamente colocar as pessoas nesse estado de comoção, nesse estado de mobilização que leva a uma intervenção. As pessoas vão para a rua, as pessoas querem fazer alguma coisa, elas efetivamente passam de um estágio X para um NX, elas dão um salto quântico. Como é que eu saio do sofá, né? A gente vê o Jornal Nacional, a gente vê uma quantidade enorme hoje de imagens e de emissão de guerras, de catástrofes, de sofrimento, e pouca coisa nos comove ao ponto de, digamos, entre aspas, fazermos alguma coisa. Pouquíssima coisa, né? Eu digo assim, o esgoto público das imagens criou essa relação um pouco de anestesia, né? Um janto vendo, enfim, guerras, pessoas morrendo, sofrimentos atrozes, né? E você pode até perguntar, mas qual é essa ética desse espectador anestesiado? E o que o tira dessa relação, digamos assim, né? De uma certa anestesia ou de uma certa mesmo indiferença diante da dor do outro, né? Que eu acho que é uma questão contemporânea importante. Então, é muito interessante quando a gente vai encontrar, né, aqui entre essas linguagens
Isso acho que é um fato novo no Brasil, principalmente no Brasil, da mitologia e do mito e do horizonte, da cordialidade, da discussão. Obviamente que nós já passamos por essa discussão das relações violentas no Brasil, da escravidão doce, mas é muito interessante a gente reencontrar nessa experiência das ruas, né, a inserção das linguagens da violência. Inclusive, há movimentos clássicos, né, enfim, que já estavam aí há décadas, e, como eu digo, o que me interessa mais e que eu acompanho mais, que são esses movimentos urbanos, ligados um pouco a essa cena urbana, que trabalham com essas outras linguagens que, a meu ver, nesse momento também ganharam visibilidade ali, mas que, de novo, são processos que já estão acontecendo já faz tempo, que não apareceram do nada e nem vão desaparecer ali, porque continuam agindo nos seus territórios, nos seus grupos. Então, primeiro, acho que se tem uma coisa que não falta é projeto político, pauta, né, a quantidade absurda de pautas do direito à cidade, desmilitarização da polícia, uma quantidade, a questão da democracia participativa, uma quantidade muito grande, inclusive uma renovação de pautas, se a gente pode assim dizer, se a gente for pensar nas pautas tradicionais da esquerda e do próprio partido, né, em termos de experiência da linguagem, nas formas de organização, né, às vezes até caindo em alguns exageros, né, que é ninguém me representa, então ninguém mais pode falar por ninguém, então eu estou aqui, olha, eu sou diretora da escola de comunicação, mas eu não represento a escola de comunicação, eu estou aqui, eu sou músico, mas assim, um exagero na discussão da horizontalidade, como se pudesse haver relações horizontais puras, né, ou efetivamente você sair, né, então a gente discute muito isso com os coletivos, com os meninos, assim, não, vamos nos reunir, vamos sentar de cócoras, de mão dada, vamos criar uma cena mais horizontal. Eu sempre digo que a relação de poder, você pode estar de cócoras, dormindo, deitado, na horizontal, que a relação de poder e assimetria, né, ela se instala em qualquer posição, né, mas, enfim, eu acho que há pelo menos essa preocupação e esse horizonte da horizontalidade, né, e da representação, eu acho que ela apareceu de uma maneira muito forte, né, para esses grupos, e já estava aí, na verdade, né? Então, concordo com o que você falou, tentei muito mais perceber que processos estão agindo ali, e, de novo, não fetichizar, né, o que vai acontecer em 2014, eu não sei se voltam todas as manifestações, ou se a gente retrocede de maneira brutal, como aconteceu na Espanha. Eu só sei que, efetivamente, eu acho que 2014 também vai ser um momento de laboratório no Rio de Janeiro, no Brasil, muito importante dessa